Boa noite. Vamos começar daqui a pouco a nossa live do dia. Estou só esperando a minha convidada, Viviane. Estou convidando ela aqui para entrar para a gente iniciar. Só um minutinho. Só um minutinho. Vivi, você já entrou? Me avisa aí. Entrou! Então, enquanto a Vivi chega, eu vou iniciando. Há 15 dias atrás, a gente fez... Oi, Vivi! Oi, Cá. Tudo bem? Chegou? Chegamos, vamos lá. Eu estava dizendo que há 15 dias atrás a gente fez a nossa última live, né? Aliás, a nossa primeira live. E muitas perguntas a gente não conseguiu responder ao vivo. E, então, eu queria solicitar também não consegui dar esse retorno e lembrar de se inscrever no, no programa, no pelo CLESAP, no canal Programa de Saúde Emocional. A gente criou um programa e vocês podem fazer perguntas por lá também, caso a gente não consiga esclarecer tudo hoje, né? É isso Vivi, quer aí, falar? cara. Queria falar uma boa noite, que gostoso estar aqui para a gente compartilhar aí, para a gente refletir um pouquinho. A gente está vivendo um momento de isolamento, de muito medo, e o diálogo é uma forma da gente se aproximar, né? Uma forma de acolher. Muito gostoso e vendo todo mundo chegando aí. A Sim. última vez que eu fiz a live, fiquei eufórica, feliz de ter esse contato com todos vocês. Saudades, Carol. Bom, hoje, então, eu convidei a Vivi, né, minha amiga querida, vice-diretora do Colégio Sermão, para ter essa conversa comigo e com vocês sobre uma temática que eu acho que está muito presente na nossa vida hoje, que é a escola virtual. E agora? Você fez uma temática aí com um título até lúdico, né? Porque acho que é assim que as famílias estão se sentindo em relação a essa novidade aí do processo de ensino das crianças. Para além de tudo que a gente está vivendo, meu microfone Seu está áudio tá baixo. ruim, né? Ai, agora não. Tá ruim o áudio, né? Melhorou? Eu vou falar mais alto, melhora? Vamos tentar. Tá. Vou tentar falar mais alto, então. Além, poxa vida. Bom, além de tudo que a gente já está vivendo, né? A questão da pandemia e do isolamento social, não melhorou, gente. Todo mundo falando ruim no áudio. Para você também, Vivi. Não, para mim tá bom. Tá. Estou ouvindo um eco também, mas eu acho que é essas interferências. Será que eu vou tentar um fone de ouvido? Isso tenta. Vocês Tenta pra precisam gente. me ouvir, né, gente? Não dá para a gente fazer as lives Exatamente. muito alto. Mamãe, eu tô estreando, né? Tem alguém falando junto. Vamos ver o Eu, fone. eu abaixei um pouquinho o meu.
E com fone, tá melhor? Tá melhor. Achei que melhorou. Melhorou? Melhorou? Gente, alguém diz aí se melhorou com fone. A Rô tá pedindo para eu sair e entrar de novo. Vou sair e Então entrar de vamos novo, lá. tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para vocês nos ouvirem, né? Vamos lá. Só um minuto então, gente. Bom, convidei a Vivi de novo. O meu áudio melhorou? Melhor com fone. Tá melhor com fone? E o meu, será que tá Melhor tudo com bem? fone, gente. Podemos seguir? Todo mundo se ouvindo? Eu estou vendo. Eu queria bastante, sim. Melhorou, né? Então vamos. Então vamos lá. Essa é a graça da live, a gente poder todo mundo interagir junto. Exatamente. Eu Quem queria sabe faz começar ao vivo, Carla. Vamos lá. os imprevistos que essa escola virtual está vivendo, né, gente? Agora os dois sim. Exatamente. Beijo, Suzana. Beijo, Leilane. Que delícia ver vocês todos aí. Eu queria começar a live hoje, essa temática, parabenizando os educadores, porque eu acho que eles são sempre os grandes protagonistas aí desse processo de ensino-aprendizagem das crianças. E eles estão dando um show nesse período, dando para dar continuidade à educação das nossas crianças. Então, se eu pudesse, eu dava uma salva de palmas. Acho que todo mundo tem que dar uma salva de palmas aí nos comentários para os nossos educadores. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desta classe que está hoje se reinventando, encontrando maneiras de continuar o seu trabalho. Pronto, coloquei o áudio. O fone, Vivi. Coloquei, tá ótimo. Melhorou. E eu acho que não poderia ser diferente, né? Porque a educação, ela é feita de muito amor, ela é feita de empatia, ela é feita de acolhimento, de envolvimento. E a gente, quem vive a educação, sabe o quanto que a gente se dedica a isso. É quase que uma missão de amor mesmo, né? Com certeza. É isso, né, Vivi? Com certeza. Eu tenho muito orgulho dos professores, eles têm se dedicado muito, né, se esforçado muito. É um desafio, né, Carla? É uma exposição que eles estão da figura, né? Eles estão expostos aí. Muitas pessoas, muitos professores não têm habilidade para enfrentar essa câmera aí e falar. É diferente, né? Você olhar para o aluno, né? Com esse interlocutor aí que é a internet. Então são muitos desafios, então estou orgulhosa deles e orgulhosa dos pais também que têm acompanhado e têm enfrentado tudo isso que é muito novo, né, para a nossa vida hoje em dia. Sim, sim, né? E acho que a gente não vai ter como, a gente vai precisar enfrentar isso juntos, né? Acho que essa é a melhor maneira da gente lidar com esta fase, né? Eu não tenho dúvidas que o professor faria diferente, né? Eu acho que eles não fariam diferente do que eles vêm buscando e se dedicando. Embora, eu acho que é importante frisar que a escola virtual, né, o ambiente digital, ele não é uma novidade para a educação, pelo contrário, né? Acho que a educação já vem aí há muitos anos, incluindo o ambiente digital nos processos de ensino-aprendizagem. Inclusive, essa transformação é uma transformação que a educação já estava esperando para acontecer. Claro, não o ensino virtual o tempo todo, né? A gente precisa intercalar aí entre o presencial e as tecnologias que a gente tem virtuais que são fundamentais. Aliás, essa é a linguagem
dessa nova geração, das crianças, eles dominam a técnica, né? Eles dominam melhor do que o adulto, né? E é uma forma também de gerar interesse e engajamento do aluno no processo de aprendizagem, né? Então, realmente a gente já estava precisando. Eu acho que a gente pode também entender esse processo como uma oportunidade de mudanças de paradigmas dentro da educação. Sim. Também é Apesar importante... Desculpa, Pode Carla, eu falar. acho que apesar de todas as dificuldades, né, que algumas famílias têm encontrado, a educação virtual, ela trouxe muitos pontos positivos, né? Se a gente for pensar, ela manteve os laços afetivos, né? Os alunos têm sofrido com esse afastamento da escola, dos colegas. Então, esse meio ajudou aí a manter esse laço. E também manter aí o vínculo com essa aprendizagem, né? Que apesar da gente estar aprendendo a todo momento, tem uma parte de conteúdo, de interação, uma parte de reflexão que a gente vai construindo e é nesse espaço aí da escola, da aprendizagem. Eu costumo falar que a escola ela não é só um espaço para a aprendizagem das habilidades cognitivas, mas também ela é um espaço de construção de contextos de sociabilidade, de contexto de pertencimento, de construção de valores entre ser e estar no mundo e na sociedade. Então, realmente, a escola tem uma função para além dos conteúdos e de processos de aprendizagens cognitivas, né? Então, a gente hoje tem esse recurso, e esse recurso é o que está ajudando as crianças a se encontrar os amigos, encontrar aquele professor, né? E a gente tem visto a alegria deles no momento que eles entram online e tem essa possibilidade. Eu acho que isso tem ajudado também a saúde emocional das crianças, né? A gente tem falado muito, se fala muito na educação do ensino híbrido, né? Que é esse intercalar ali processos presenciais, intercalar tecnologias, as tecnologias digitais, né? E também entender o aluno como o centro, o protagonista do próprio processo de aprendizagem, né? Então, eu vejo que para a educação, para o professor, essa novidade, apesar dele estar ali, né, buscando porque isso, essa novidade ela já estava presente na educação, né? A gente já vinha estudando possibilidades, e em especial até o Colégio Sermac, o Sermac é da comunidade que a gente faz parte, né? A gente já estava usando plataformas, né? A gente já tinha processos ali, e que aí a gente pode contar com isso agora, nesse momento, né? Mas ainda assim, está difícil, né? Eu tenho visto as mães falando, está difícil, né? Está difícil, a gente está num momento de muitas angústias, a gente está num momento de muitas ansiedades, né? E como que a gente vai engajar, motivar essa criança a estudar, né? Porque a gente está com um monte de emoções à frente ali, e o que a gente faz para engajar a criança, para ela estar motivada? Tenho escutado as mães, estive em reuniões essa semana, né? E vi as mães questionando sobre isso, né? Como que a gente... Muito, Carla, quase surtando. Quase surtando Muito os pais, né? cansadas, sim. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a solução para a gente... Eu costumo falar que a gente está na última live, eu falei sobre isso, né? Que a gente perdeu um pouco o direcionamento do nosso caminho, né? Que a gente não está encontrando a outra margem do rio. E então é como se a gente tá andando num túnel escuro, né? A gente não está encontrando a luz no fim do túnel. E eu acredito que o que a gente pode fazer agora é a gente se unir, família, escola, e a gente, como uma lanterna, a gente ser a luz que vai iluminar essa saída, né? Eu acho que esse é o momento da gente se unir, criar uma grande rede de apoios, né, para a gente conseguir ir trilhando e manter a nossa missão de ensino-aprendizagem, que é o que a gente se propõe. É claro que a gente está numa realidade específica, a gente tem uma diversidade muito grande na educação, né? A gente está falando aqui de uma escola privada, uma escola particular, né? Onde a grande maioria dos nossos alunos tem computador, tem internet, e a gente pode dar continuidade a essa proposta, né? Diferente, porque a gente está aí discutindo e a gente sabe que a gente vai ter um reflexo na educação pública, né? Acredito que por anos em relação a isso. Mas vamos focar hoje, então, nesse nosso grupo, nessa nossa grande rede de apoio e pensar aí o que a gente pode estar... A ideia é a gente poder dar dicas para vocês de como a gente pode se ajudar neste processo.
Eu acho que o primeiro caminho é a comunicação, né? A comunicação família-escola, agora ela é mais do que nunca imprescindível, né? Ela sempre, a gente sabe que em alguns momentos a educação viveu um processo até de afastamento dos pais, né? Nessa comunicação, muitas vezes o encontro de famílias e escola era um encontro para queixas, né? Ou a escola para apontar, ou a escola apontando, ou a família apontando, né? Eu acho que agora é o momento da gente viver, até que enfim protagonizar essa comunicação, sendo uma comunicação funcional e efetiva, né? E como isso se dá, né? Isso se dá com empatia, né? Eu acho que a gente precisa dialogar com empatia, saber empatia é saber se colocar no lugar do outro, né? Dialogar com gentileza, né? Dialogar com flexibilidade, porque eu acho que o melhor caminho da escola nesse processo é estabelecer escuta dos pais para entender como que está em casa. A gente sabe que algumas crianças estão se adaptando bem a esse processo, mas existem crianças que não, então existem particularidades, existem individualidades, e a escola está aberta para essa escuta, para criar a flexibilidade necessária dentro das individualidades, pensar diferente, ou até poder pensar em mudanças coletivas. Por isso que a gente vai, volta, repensa, reavalia, para poder, se for necessário fazer mudanças coletivas, a escola está disponível para isso, porque esse é o momento da gente pensar que menos é mais, né? E a gente, de fato, refletir sobre o que é essencial dentro desse processo de aprendizagem. Carla, tem aqui no chat, né, as mães estão colocando, né, acho que a educação à distância hoje é uma dificuldade grande porque existe muito conteúdo, né? Para algumas famílias, muito conteúdo, para outras famílias, pouco conteúdo. E aonde que a gente vai ajustar isso? É no diálogo mesmo, é na conversa, é participando nas reuniões, para a gente compartilhar o que a gente tem feito, porque é tudo muito novo e os ajustes, eles são necessários, né? A gente não tem uma receita, olha, aqui é o caminho. A gente organizou um ensino remoto aí, ele está sendo, assim, excelente na questão de ferramenta, e o que for possível a gente vai ajustando, né? Mesmo porque cada família tem uma rotina, cada família tem uma realidade, e aí a gente precisa ir organizando, né? E a gente só vai conseguir isso na parceria mesmo, no diálogo, e nós estamos muito abertos para isso, né? Para conversar, para pontuar. Essa semana aí, abrimos a semana com reunião de pais e vamos estender aí para todos os níveis, que é para a gente poder ouvir, para a gente poder dialogar mesmo e abrir um espaço para a gente acertar, né? Para a gente acertar cada vez mais. Né? Sim. E eu acho que esse é o segredo para a gente trilhar esse caminho, né? É isso mesmo, tem as particularidades, né? Eu escuto os pais falarem, ele não consegue, meu filho não consegue, ele não consegue ficar na frente do computador, ele é agitado, ou ele está irritado, ou ele está se frustrando, ele se frustra, porque ele se chora. Eu costumo falar que frustrados estamos todos, né? Eu acho que todos nós estamos, adultos e crianças estão frustrados nesse tempo, um tempo que a gente tem perdido muitas coisas. E a gente está num momento que a gente não pode olhar para o que a gente perdeu, a gente tem que olhar para o que a gente está ganhando, né? Porque a gente é um momento de aprendizagem também e de mudanças na nossa forma de viver, né? Mas como que a gente lida, então, com essa criança que não quer, que está irritada, que está frustrada? A gente precisa dialogar com a criança também, né? Não é diferente do que é a sala de aula, né? E isso também é a grande novidade aí que a gente tem dialogado com as famílias, né? Que eu falo, a gente está com mais tempo para estar em casa, mais tempo para a gente se olhar, e algumas coisas que a gente não enxergava estão emergindo, estão aparecendo ali, porque a gente está se olhando mais, pais e filhos, né? Então, o professor em sala de aula, ele tem as ferramentas para trabalhar o comportamento da criança, um comportamento disperso, um comportamento de frustração, de insegurança, de tristeza, de irritabilidade, de agitação, né? Hoje não, hoje o professor está de mãos atadas, ele não consegue, porque o aluno domina aquela ferramenta, e se o aluno não quiser mais, ele simplesmente desconecta e liga, e desliga, né? Então, hoje, a gente conta com a ajuda, a escola conta com o apoio das famílias na gestão desse comportamento, né? Mas a gente sabe que algumas famílias alguns pais estão trabalhando também, né? E muitas vezes não sabem como fazer, né? Eu falo que para o comportamento,
e para essas emoções que aparecem aí no processo de aprendizagem, o pai precisa dialogar, né? A gente tem que dialogar com a criança também. Então, assim como a gente está dialogando com a escola, a gente tem que conversar com a criança e falar sobre aquilo que ela está sentindo. Então, o que, que você está sentindo? O que, que você precisa? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Ao invés da gente negar. Eu tenho escutado as mães falando que as crianças têm chorado, porque eles estão com saudades, eles veem os amigos, eles sentem saudades, eles querem a vida deles de volta, eles querem ir para a escola. E a gente precisa falar sobre isso, né? E a gente vai conversar sobre isso em cima dos sinais que a criança vai nos mostrando. Então, a gente precisa validar, os pais precisam validar as emoções, acolher, validar, espelhar e gestar. Como é que a gente valida uma emoção? Se a gente diz, não, você não deve ficar nervoso, você não tem motivo para ficar nervoso, não chora, para que está chorando, não precisa chorar, a gente não está validando. Então a gente diz, estou te entendendo, está difícil para você. Eu entendo você, também está difícil para mim. Essa é uma fase difícil. Eu entendo, você está com medo. Medo é um sentimento ruim. É ruim a gente sentir medo. A gente não se sente confortável. Eu entendo, você está com saudades. Eu também sinto saudades. Quando a gente fala sobre as emoções, a gente valida aquilo que a criança está sentindo, porque ela está sentindo, não tem como a gente negar, né? E a gente ajuda a criança a lidar, espelhando. Perfeito. Tem aqui os pais estão colocando aqui que a criança está expressando muita raiva, tem rompantes de irritação e que é difícil, né? O que a gente pode orientar aí nesse momento, cara? A irritabilidade, isso apareceu na última live também, né? Tem aparecido muito com os pais que eu tenho conversado, a irritabilidade está muito presente, né? E por quê? Porque a irritabilidade, ela está muito próxima da frustração, né? Diga não para uma criança pequena e veja o que acontece, né? A gente bem sabe, quem tem pequenininho bem sabe disso, né? Então, e é isso, a gente está vivendo um momento de muita frustração, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa, primeiro, o adulto precisa espelhar. E como é que o adulto vai espelhar? O adulto tem que se manter calmo. O adulto não pode se alterar, né? E ele vai se empoderar, esses pais. Porque a gente também estava vivendo uma sociedade, isso era uma reflexão grande na psicologia, do quanto que as crianças não estavam vivendo frustrações. O quanto que a gente hoje tem até muitos livros falando sobre isso. Você até falou o imperador da casa, né? Que as crianças viravam o imperador da casa. As crianças reinavam, né? As crianças fazem o que... Tem tudo à mão, tudo o que querem, porque a gente os pais têm um grande receio de fazer os filhos frustrar, por amor mesmo, né? Não é a gente peca por amor, a gente peca querendo acertar, né? Por amor, a gente não quer que os nossos filhos se frustrem ou que eles sofram, né? E aí a gente erra dessa forma, porque aí eles não têm oportunidade de aprender, né? Então, a primeira coisa, o adulto precisa estar calmo para acolher a irritabilidade da criança, né? Se é uma irritabilidade, lógico, dentro de uma situação real, funcional. Porque também tem a irritabilidade que tem um motivo de controle e que a gente precisa entender isso também, que na verdade a criança não está irritada, ela está usando uma função de comunicação para conseguir o que ela quer, porque ela sabe, se ela gritar, ela consegue o que ela quer. Então, essa observação da criança, que a gente falou bastante também na última live, observar a criança, fazer a leitura do comportamento da criança, estabelecer escuta, ouvir o que a criança está dizendo, ela é fundamental para a gente tomar decisões de como a gente vai conduzir esses comportamentos, né? Como a gente lida com irritabilidade? Com calma. A gente tem que ter calma. A gente tem que ter calma, a gente tem que se empoderar, colocar limites com amor, com afeto e com respeito, né? Então vai se acalmar, vai respirar, vai tomar uma água. A hora que você falar sem gritar, a gente vai conversar, né? Eu sei, você está irritado, também nomear, espelhar, nomear. Você está irritado, eu entendo, porque tá difícil mesmo, a gente quer sair de casa, a gente não pode sair de casa, mas a gente vai ter que esperar, é uma fase, isso vai passar, né? São situações que a gente pode ajudar. É isso. E eu acho que também para contribuir, Carla, acho que ajustando a rotina, né? Cada família ajustando a sua rotina, né? Porque a rotina, ela dá uma segurança para a criança, não é isso? Uhum. Isso também, como que os pais podem ajudar?
estabelecendo rotina, isso para a criança, para o adolescente também, para todos, né? É muito importante porque a gente está em casa, em isolamento, é comum a gente perder os horários, a gente trocar o dia pela noite. É importante para a criança saber o que vai acontecer, a gente trilhar ali, olha, agora a gente vai almoçar, depois mais tarde você tem a aula, você vai assistir, tem a sua professora, a gente vai conversar com a sua professora, depois a gente vai brincar um pouquinho aqui no nosso quarto, depois a gente vai fazer uma brincadeira diferente aqui com o corpo, a gente vai brincar de pular corda, a gente vai comer, almoçar e jantar nos mesmos horários, ter uma alimentação saudável, porque isso também interfere, né? Fazer a rotina de sono de uma forma adequada, tudo isso interfere nas emoções e no comportamento. É uma forma da gente acolher e a criança se sentir mais segura. Com os maiores, a gente vai fazer acordos, né? Porque também é importante que esse aluno maior tire o pijama, que ele tenha um espaço de estudo, que ele tenha um ambiente de estudo, né? Ele tem que ter um ambiente que seja respeitado também. Não dá para ele estudar num lugar, ficar todo mundo lá conversando junto, passando por trás. A gente tem que ter esse respeito de entender que ele está ali naquele momento de estudo e que ele precisa de um certo silêncio até para ter atenção, né? Então, a gente ajudar a criança a organizar esse espaço, né? Conversar com a criança sobre a importância da responsabilidade dele dar continuidade aos próprios estudos, então sobre a importância e a responsabilidade que ele tem nesse seu processo de ensino-aprendizagem. A gente pode ser flexível, eu acho que a gente está num momento que a gente vai ter que ser sempre flexível, né? Mas a gente tem que dialogar sobre isso. Então hoje você não está se sentindo bem, você está cansado, você não quer fazer, ok, mas vamos avisar o seu professor, vamos ver se a gente pode fazer de uma outra maneira, vamos ver se você pode mandar essa tarefa num outro dia, né? Vamos assistir num outro momento, mas a gente precisa mostrar para a criança que esse processo dela, que a educação dela é algo importante. E mesmo para o adolescente, né, Carla, que já tem um outro enfrentamento por estar vivendo essa adolescência, que tudo é chato, tudo é muito cansativo, né? Eu acho que manter esse diálogo com o adolescente, manter esse diálogo com a família e com o professor, né? O adolescente, ele pode chegar para o professor e compartilhar um pouco de como isso está difícil, né? A gente tem aqui conosco na live um psicólogo, e ele está falando um pouquinho dessa adolescência, Carla, né? De como esses adolescentes têm sentido, o que eles têm sentido de sintomas, né? Dor de cabeça, fadiga, e como é que a gente pode orientar aí os pais, o que a gente tem feito. Eu acho que é importante também esse diálogo com a escola, né? Para a gente poder entender essa rotina, né? Entender como é que... E aí, nesse diálogo com a escola, entendendo o que é possível e o que não é, né? A gente tem mesmo crianças que não estão conseguindo, às vezes, até assistir às aulas, né? E a gente vai flexibilizar e vai entender o que é essencial neste momento. Tá difícil mesmo, né? Tá difícil mesmo, né? A gente falar, eu até vi aqui, não dá para as crianças, como é que elas vão, né, elaborar tudo isso? Acho que está muito difícil. Eu falo assim, a gente não pode levar a nossa angústia, a gente vai proteger as nossas crianças, a gente falou sobre isso na última live, né? É muito importante que a família proteja os seus filhos. Então, a gente não vai levar toda a angústia para a criança, a gente vai trabalhar a angústia que a criança traz. E quando a gente trabalha a angústia que a criança traz, a gente tem que tomar muito cuidado para não levar as nossas, porque o adulto também está fragilizado diante disso. Esse é o momento da gente se sentir, é o momento do fortalecimento e empoderamento dos pais, né? Eu sempre disse que filhos nos tornam pessoas melhores, né? E é esse o caminho. Eu acho que agora é o grande momento da gente ser forte para proteger os nossos pequenos. É isso. Tem a mãe Juliana, né? Ela está colocando aqui no chat que não tem como ser da mesma forma, né? Que não tem como esse mundo virtual se aproximar aí, né? Ou fazer essa escola acontecer, né? Não. Eu acho que é um desafio, né? A gente vem tentando. Eu acho que para a educação infantil ainda o desafio é maior, porque
os alunos que já vão ter, que têm autonomia, né, os alunos Fundamental 2 do ensino médio, eles vão correndo atrás, eles vão compreendendo melhor do que um aluno da educação infantil ou das séries iniciais do Fundamental 1. Por isso que eu volto a falar, né, a gente precisa pensar nessa rotina, né, da rotina da sua casa, e também a escola olhar e flexibilizar. E isso a gente tem conversado e tem oferecido escuta nesses encontros aí, nessas reuniões que estão acontecendo, né, Carmen? Uhum. Isso. Não é a mesma coisa, estamos frustrados, o mundo está frustrado, e é o grande momento, eu acho que a gente tem que ter um olhar otimista também, né? A gente tem que olhar, eu falei já sobre isso, a gente vai ter que olhar para os ganhos também, a gente não pode olhar só para o que a gente está perdendo, porque é assim que a gente vai colocar essa luz no fim do túnel, é assim que a gente vai conseguir trilhar caminhos, trocando, dialogando, ouvindo o outro, acolhendo, tendo, né, o outro para nos ouvir aí as nossas angústias, para que a gente consiga trilhar. E que bom que a gente tem essa rede, que bom que a gente tem uma rede de apoio, de pessoas com quem a gente pode conversar e perceber que não estamos sozinhos, né? Todos nós estamos juntos aí nesse caminho, nesse trilhar. É isso. Tem uma fala aqui no chat que a família, né, a Fabiana, acha muito puxado das 13 às 17, né, que a criança fica cansada, com dor de cabeça. Acho que você podia falar um pouquinho do tempo na tela aí, Cá. A gente tem uma determinação, né, desse tempo da tela. Isso até mudou um pouco. A gente tinha uma determinação pela Organização Mundial de Saúde, diante dessa necessidade da gente manter a escola virtualmente. Isso foi revisto, inclusive, né? Eu sempre fui uma defensora da não internet para crianças, principalmente crianças pequenas. Também estou me revendo, porque que bom que a gente tem pelo menos esse recurso para dar continuidade. Mas com maior, esse tempo, com as crianças do ensino básico, a criança maior, esse tempo ele é maior, mas ainda assim é importante que a escola faça intervalos, né? Então esse tempo ele é feito em intervalos. A criança vai ter momentos de aula sincrônicas, momentos de aula juntos, né? Ali junto com o professor, e ela vai ter tarefas que ela vai fazer fora da tela, né? Ela vai ter tarefas diferentes, que não é só essa tarefa de ficar assistindo a aula ou interagindo. Esse momento de assistir a aula e interagir online, ele é importante, porque esse é o momento do encontro, é esse momento que dá continuidade, a sensação de pertencimento para a criança, ela não fica com aquilo, perdi tudo, né? Então, quando ela revê esses amigos online, isso é bom para a criança, isso é saudável para a criança, mas não dá para a gente manter o tempo todo. Por isso que é feito em intervalos e por isso que a gente usa de diferentes metodologias ativas, que é desde pesquisa, troca entre pares, construção de vídeo, construção criativas eles estão fazendo quadrinhos, né? Diferentes plataformas, diferentes aplicativos a gente tem usado também. São dicas até para os professores, né? Que eu sei que tem bastante professor aí ouvindo e angustiado aí com a motivação das crianças. Para a criança de educação infantil, que são os pequenos e é até um pouco a maior preocupação para quem está na educação, né? Porque é o que a gente estava falando, o maior, ele já está habituado com essa linguagem, né? Se ele não está na escola virtual, ele está no jogo, ele está nas redes sociais, ele está com os amigos, ele está no WhatsApp, ele usa, a criança maior está usando a linguagem digital o tempo todo. Para o pequeno, realmente a gente tem uma preocupação grande, porque a gente vive no Brasil, na verdade, uma desvalorização da educação infantil, né? A gente ainda está trilhando aí, brigando muito para que as pessoas compreendam a importância da educação infantil, a importância da primeira infância, né? A primeira infância ela é o alicerce do prédio, né? Se ela não é bem trabalhada, esse prédio pode tombar, né? A primeira infância tem uma importância, as estimulações feitas na primeira infância, o que acontece na primeira infância de um indivíduo é determinante para o resto da vida escolar dele, né? E a gente hoje está vivendo essa realidade, infelizmente, é uma realidade. Como que a gente vai fazer para ajudar os nossos pequenos que realmente não têm uma atenção, não têm uma maturidade atencional para ficar na frente
de uma tela, né? O tempo deles de atenção ele é mais curto. A criança da primeira infância, da educação infantil, precisa de estimulação motora, precisa de estimulação vinculada à linguagem. Esse corpo precisa estar em movimento e brincando o tempo todo. E a gente está dentro de casa, né? Eu costumo falar que eu acho que para a educação infantil, a função hoje da escola na educação infantil é orientar os pais. Eu sei que está difícil para os pais também. Eu sei que a gente também está, eu também estou em casa, a gente está trabalhando, a gente está cuidando de filho, a gente está limpando a casa, a gente está fazendo almoço, a gente está preocupado com essa realidade, a gente está com questões financeiras, né? Está tudo muito difícil, mas essa é a missão, a gente não tem como. A gente, enquanto educação, a gente hoje conta com a ajuda dos pais, porque a criança pequena ela precisa de uma rotina. E hoje eu acho que cabe à escola acolher esses pais, ajudar esses pais, orientando, que seja desde, porque eu tenho visto assim, desde da comida da criança, porque a gente tem muitas crianças pequenas que comem na escola, e a família vai falar, eu não sei fazer uma alimentação saudável para ele. Então, acho que é desde a gente ajudar essa mãe a pensar sobre essa alimentação, como é que faz essa alimentação saudável, como é que faz uma rotina de sono, há orientações de como que são as estimulações. Enfim, a gente vai estar se reinventando muito nessa educação infantil. Aliás, e é isso mesmo, o professor de educação infantil é um grande herói, agora que a gente vê, né? O quanto que eles não param, porque é isso, a criança de educação infantil ela não para, e o professor fica o tempo todo tirando cartas na manga para ter a atenção da criança, para manter interesses, né? Para evitar conflitos. Então, a gente hoje o pai hoje vai ter que, a gente pode ensinar os pais aí a mediar conflitos, enfim, a trazer atividades interessantes. É muito importante que a criança da educação infantil tenha uma rotina de leitura, uma rotina de brincar com o imaginário, que ela tenha um brincar livre, que ela possa ir elaborando esses processos. É importante que a gente tenha momentos ali desse brincar com o computador, que a gente ofereça mesmo atividades de pular, de correr, de pular corda, dentro do que é possível, dentro desse espaço pequeno que a gente tem. Exatamente, muita paciência, Carla. né? Paciência e respeito para eu acho a que Fernanda. o equilíbrio digital ele precisa acontecer. A Juliana colocou aqui, não é porque a gente está fora da escola que vai ser um ano sem aprendizado. Isso mesmo. A BNCC traz para a educação infantil os campos de experiência. São 5 campos de experiência e eu acrescentaria aí na época do Covid a casa como um campo de experiência, né? Então, convide as crianças a participar do momento de cozinhar, de limpar a casa, de fazer lista de supermercado. Convidem um adolescente, né, para participar, porque isso também faz parte do momento em família, né? E vai ser muito rico e essa aprendizagem continua. O ser humano, ele vive aprendendo, né? Tudo para o ser humano é uma aprendizagem, seja positiva, seja negativa, mas de tudo ele tira a aprendizagem. Então, invistam nisso, né? No momento da leitura, no momento da cozinha, eu acho que é muito importante, né? E a gente não está... Priorizar, né? Priorizar. Muitas vezes o comportamento da criança, ele dá sinais de como a criança está, né? Então, essa agitação, ela está dizendo coisas. Não tem como a gente vai ter que criar momentos de disponibilidade, de atenção, de olhar para a criança, de criar essa rotina. Isso até policia um pouco a gente nos trabalhos remotos também, né? No home office, porque é uma hora a gente vai ter que parar, porque eu preciso olhar para esse filho. Eu falei bastante na última live do quanto que eu acho que essa pandemia é um resgate mesmo para esse olhar familiar e para as possibilidades de estarmos mais juntos, né? A gente tem visto, aí tem se falado muito no novo normal, né? No novo normal, do quanto que possivelmente, quando tudo isso passar, a gente vai ter mais teletrabalhos, né? E talvez a tecnologia seja inserida ainda mais dentro das nossas vidas. Eu acho que sim, Carla, né? Penso que sim. Esse ensino remoto, ele é emergencial, mas a gente vai tirar coisas positivas dele. Acho que a escola, como essa informação, ela chega muito rápido para o aluno, a escola vai dosando isso futuramente. Vamos pensar, né? Um encontro de pais
virtual, né, um encontro individual virtual, um plantão, um professor mais perto do aluno. Eu acho que tudo isso, o ensino virtual aí vem propiciar, vem para garantir melhoras. Não substitui o professor, né? O professor ali é tudo, né? Ele quem vai articular todo esse conhecimento, não substitui o vínculo, né? Apesar da gente estar aí com um contato, o olhar, né, o olho do professor ali para aquele aluno, a aproximação, isso não tem preço, né? Mas vamos ter, vão ficar coisas positivas aí desse ensino virtual, sim, que a gente vai poder levar aí adiante. Eu tenho falado que esse não tem sido um ano perdido, ele tem sido um ano atípico, que é diferente, né? E a gente sabe que é nas adversidades que o ser humano cria mais, né? E se aproxima mais da sua própria espiritualidade. E acho que esse é o momento mesmo da gente ir redescobrindo formas de estar neste mundo. Tem uma mãe que está comentando aqui, eu convido para lavar louça. Isso mesmo que eu estava falando, da gente dialogar com as crianças, fazer combinados, e é muito interessante, sim, a gente colocá-los, lógico, pequeno da educação infantil não, mas ele já pode ter pequenas responsabilidades, mas a gente dá responsabilidades para as crianças dentro da casa, que seja lavar a louça, arrumar os pertences, arrumar a cama. Isso está dando um senso de responsabilidade, né? A escola, isso também é aprendizagem, isso também é a parceria família e escola. Muito bom. Aqui também, aqui em casa também. Estão lavando louça, né? Aqui em casa também, já fiz a escala aí, cada semana é um. Cada dia da semana é um, né? Carla, tem uma fala aqui no chat que eu acho importante, a Valéria está falando, né? Isso porque ainda não abordamos o ponto das famílias que estão perdendo os entes para o Covid. Isso mesmo, esse luto, né? A situação de luto e a gente, e aí vai ser o acolhimento mesmo. A gente vai precisar ser forte, né? A gente tem buscado aí diferentes formas, porque além de ser um acolhimento virtual, né? Como que a gente acolher, né? Um luto, uma perda, uma dor tão grande virtualmente, à distância. Estamos descobrindo isso também, e eu acredito que é a disponibilidade. Né? De novo, a conversa da escuta ativa. Comunicação não é algo simples. Comunicação é algo que a gente faz o tempo todo, mas ela tem muitas confusões de interpretação, né? Nem sempre a gente tem a escuta. Escuta ativa não é ouvir bem, né? Escuta ativa é a gente estar disponível para aquele outro, a gente tem empatia, disponível para acolher, para receber, para de fato ouvir o que ele está nos dizendo. Às vezes a gente tem pessoas, a gente estava vivendo numa pressa em que a gente ouvia o outro já pensando que a gente iria responder, né? O que a gente vai falar depois, ou já pensando no que eu vou fazer, ou no que é importante dentro da minha fala, né? Então, eu acho que hoje a gente mais do que nunca vai precisar aprender mesmo a ouvir, escutar este outro com o coração, para a gente conseguir acolher dentro do que é possível. Retornaremos, e sabemos que a gente vai retornar dessa pandemia, desse isolamento social nas escolas, com muitas emoções ali acirradas, à flor da pele, né? A gente está vivendo um estresse crônico, né? A gente tem um estresse tóxico, né? Que ele está presente em todo momento. Então, a gente vai ter que aprender a se equilibrar. Né? Eu vi que tem gente falando de meditação, né? E meditação, fé, espiritualidade, né? Essa crença de dias melhores virão, essa crença de possibilidades de dias melhores, eu acho que é o que vai nos ajudar aí a passar esses tempos escuros. Né? Hoje a mamãe comentou. Eu ia ler, pode ler. Hoje a mãe, porque é muito legal. Hoje a mamãe comentou sobre a dificuldade, mas também do prazer em acompanhar a filha em seus estudos. Tem sido muito gratificante. Sem a despedida convencional, isso mesmo, né? A gente não está podendo nem viver aquele luto, porque é importante, né? Todo o ritual vinculado ao luto, quando a gente perde um ente querido, e nem isso a gente está podendo viver.
né? Agora, eu penso que quando a gente entende isso como algo global, como algo coletivo, a gente também se fortalece um pouco, porque a gente cria empatias, a gente vê que não está sozinho e, de novo, a gente fecha nessa rede de apoios. Isso é muito importante neste momento. É isso A aí. gente não quer falar Né? do triste, a gente quer falar só do que a gente aprende, mas a tristeza tá presente, né? É isso aí. Usar Precisa menos falar. o eu e mais o nós, a Ana tá aí dizendo, né? Isso mesmo, Ana. Certo. Bom, o que mais, Vivi? A gente falou bastante aí do como os pais podem ajudar, né, em termos da organização de estudo, organização de espaço. Acho que a comunicação com a escola é o grande segredo, aí o diálogo com a escola vai ser o grande segredo para a gente ir trilhando esse caminho da escola virtual, né? E aí é isso, a gente vai olhar para as individualidades, acho que a gente vai flexibilizar, né, o que é essencial neste momento. A gente sabe que tem crianças que têm autonomia para esse estudo remoto, mas a gente tem crianças também que não conseguem, a gente vai olhar com flexibilidade, retomar, rever mudanças se necessário. Eu acho que é assim que a gente vai juntos trilhar esse momento aí da educação. É isso aí. A Valéria está escrevendo aqui que é um desafio, mas será um período de memórias ímpares. Né? Eu acho que para todo mundo, né? Todo mundo tá vivenciando essas memórias, A terá gente essas está tendo. memórias aí. A gente falou bastante de memória na última live, né? E desse cuidado que a gente pode ter também com essas memórias mais íntimas, né? Porque a gente tendo a oportunidade de viver intimidades, né? Falei isso, intimidade e a gente compartilhar fragilidades. Né? Isso nos fortalece. E hoje os pais estão tendo essa oportunidade junto com os filhos. E isso é importante também. A gente estava perdendo isso, né? A gente estava ficando cada vez mais afastado desse cuidado com os filhos. Chegou Como uma lidar com a pergunta. timidez? Tudo bem, eu Timidez. falo timidez não é um problema, né? A gente tem uma questão cultural, né, de olhar a timidez como um problema, né? Ou a vergonha. É uma emoção que a gente precisa lidar, né? E o aluno pequeno é natural mesmo ele ser tímido. Talvez ele se sinta mais à vontade escrevendo no chat, talvez ele se sinta à vontade depois fazendo uma pergunta individual. Então, não é um problema. Aliás, timidez é algo que o professor sabe muito bem lidar e tem bastante sensibilidade para aproximar e ir criando vínculos. Acho que uma vantagem que a gente tem também é que nós iniciamos as aulas normalmente, presencialmente, né? Então deu a oportunidade das crianças criarem vínculos com os professores. E esse vínculo é primordial, né? Então, acho que seria diferente se a gente já iniciasse como é que é eu ter aula remota ali com alguém virtual que eu nunca vi presencialmente. Então, realmente os professores têm inúmeras ferramentas para se aproximar. Sempre a gente não vai forçar uma criança, a gente sempre vai respeitar os limites dessa criança, ajudando essa criança a se fortalecer e a ter coragem ali dentro desse processo de expressão na aprendizagem. A professora Ana lida muito bem com a timidez. Vanessa, um beijo, Vanessa. Será? Não vai ser Muitos elogios finalizado. para as pros aqui. A avaliação, ela é importante, né? A gente está aí, semana que vem, o Colégio Semac, né, as crianças da educação básica vão entrar em um processo de avaliação. A avaliação, ela agora é um momento muito importante para o professor poder checar como que estão as coisas, né? E como é que está acontecendo essa aprendizagem. Então, com certeza, as crianças não vão ser penalizadas por isso. Pelo contrário, a gente vai ter um olhar muito flexível ali, compreensivo no processo das crianças. Mesmo que a gente também já está se preparando para a volta, né? Já temos aí algumas diretrizes de possibilidades de volta. Vai ser uma volta diferente, vai ser uma volta, possivelmente, eu acredito, que vai ser uma volta aí por grupos, por etapas. Isso eu que acredito, mas vendo aí os modelos de outros países, né? E a gente sabe também que a gente vai ter aí um calendário escolar diferente, acredito que nos próximos anos, né? Eu acredito que a gente vai ter um calendário de blocos 2021,
possivelmente 21, 22. Isso é o que tenho visto, até por conta de experiências de outros países que a gente tem acompanhado. É isso aí. Tá, eu só queria falar da avaliação, né, para as famílias ficarem tranquilas. Eu acho que a gente precisa encarar essa avaliação com um outro olhar, né? Não é a avaliação da nossa escola, né? Não é uma avaliação que vai quantificar os saberes, né? É uma avaliação que vai auxiliar todo esse processo de aprendizagem, uma avaliação que vai auxiliar o olhar do professor, se ele continua, se ele volta. A gente vai dando um outro significado para essa avaliação. Isso é um ponto positivo que eu acho que as famílias vão conseguir entender aí desse ensino remoto. E aí também estão falando dos cansaços, é isso, assim, não forçar diante do cansaço, é um cansaço mesmo. Aí são os acordos que eu estava falando, né? Tá mais cansada, não vamos forçar essa cobrança, tudo bem, a gente vai direcionando essa criança. Eu também fico cansada, então vamos descansar um pouquinho, depois a gente retoma. É isso mesmo, é o respeito ali no acolhimento da criança. E a Ana Paula, a professora Ana Paula está escrevendo aí também que hoje queria fazer o jogo com as crianças e foram os pais que fizeram, né, Ana? Muitas saudades dos alunos. Saudade dos alunos, saudade dos professores, da rotina da escola, mas isso vai passar. Eu tomo tudo isso como um período enriquecedor, a possibilidade de vermos que tudo tem dois lados. O que antes pedíamos para ser cauteloso com a internet, agora nos auxilia para ajuda. É isso mesmo, eu também. Também mudei um pouco o meu olhar em relação à internet, porque se não tivesse, como seria se não tivéssemos esse recurso? Que bom que temos este recurso. Então vamos aprender a usar este recurso da melhor maneira, né? O que a gente estava falando, não tem como a internet para o pequeno, ela precisa ser acompanhada, é uma responsabilidade partilhada, né? Desde a escola do que ela está, do conteúdo que a escola está colocando ali para a criança. Mas a gente sabe que a criança também pode sair dali da conversa com a escola, e aí é o pai mesmo, a família, que vai acompanhar esse processo. Mas a internet tem sido um recurso riquíssimo para a gente hoje. Que bom. E acredito que ela vai continuar sendo. Ela já está no mercado de trabalho, né? Tá. E aí, só respondendo aqui a última pergunta do chat, o Senac está se preparando sim para o retorno, tá? Nós temos estudado, estamos participando de fóruns, vamos fazer montar um comitê aí para organizar essa volta, priorizando sempre a segurança aí dos nossos alunos, né, dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, enfim, mas a gente já está olhando sim para isso. A gente tem esperança, né, que tudo isso termine logo, mas a gente também sabe que o Covid não vai desaparecer, né, do dia para a noite, ele vai continuar aí, mas a gente vai estar preparado, sim, vai organizar e compartilhar isso com vocês mais para frente, tá bom? Uhum. Eu queria encerrar citando o Paulo Freire, que é um pedagogo aí muito aclamado por todos, né, na área da educação. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperança é se levantar, é ir atrás. Esperança é construir. Esperança é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é levar esperança e juntar-se com outros para fazer de outro modo. Queria trazer esse clima do esperançar para a nossa educação e que a gente possa juntos, família e escola, colocar a luz no fim desse túnel. Né, Vivi? Obrigada. É isso aí. Estamos juntos pelas ondas virtuais, mas seguimos juntos. Estamos abertos aqui para o diálogo. Mandem perguntas no canal. Vamos ficar bem pertinho essa semana nos encontros de pais. E contem conosco. Obrigada, Carla, pela oportunidade de estar aqui. E até breve. Em breve nos veremos. Até breve. E estamos virtualmente bem juntinhos. Um beijo. Um beijo, Cá. Obrigada. Obrigada, Vivi. Tchau, tchau. Beijos.